Galera, muito feliz aqui em iniciar uma entrevista de aprovação com esse cara show de bola, esse cara super mega ultra do bem, dadivoso, inspirador. Grande Alex, obrigado mesmo, cara, por você estar aqui de coração. Eu que agradeço, professor. Que honra aí eu poder aceitar aí o seu convite. Um professor aí tão dadivoso e rodeado de alunos querendo aí grudar no seu pé. E eu poder aí ter essa oportunidade de a gente conversar nesse momento agora, pontualmente sobre o meu caso. Pô, parabéns, cara. E eu é que agradeço pela sua generosidade de estar aqui, a sua disponibilidade. Eu sei que sua vida é corridíssima, então, cara, muito obrigado por estar aqui, de coração. E, Alex, ó, vou começar com aquela pergunta clássica que eu faço em toda entrevista de aprovação, né? Você já foi aprovado no doutorado com o método que você aprendeu comigo? Professor, o método me ajudou a entender aí os bastidores da universidade. Obviamente que a parte oficial ela tramita e ela é feita com muita seriedade, mas a gente conhecer os bastidores, o seu método, ajudou a eu entender melhor o que é a universidade, o que a sociedade espera da gente e as dificuldades, ou melhor, vamos falar, as minhas características, através das nossas conversas, inclusive das mentorias direcionadas para o meu caso, me mostrou que eu devo focar naquilo que eu tenho de bom, que eu tenho de característica, que eu tive oportunidade de ter durante a minha vida, e esquecer a parte que eu ainda tenho fragilidade. Uma dica que o senhor me passou foi justamente que é para abrir o coração com a orientadora, com o grupo de pesquisa, justamente falar, eu sou isso, estou a fim de ingressar no time e como que a gente faz aí para fazer uma, vamos falar um português, claro, fazer uma parceria de ganha-ganha. Então, me ajudou muito a mostrar esse outro lado que eu ainda estava meio que obscuro, eu ainda não estava valorizando essas características. Então, através do método, através das conversas direcionadas, com certeza foi um grande aliviador aí dessa, planou bastante aí, bastante montanhas. E, cara, fala aí pra gente qual foi o doutorado que você foi aprovado, onde foi, como é que é? Eu já havia feito o mestrado em aquicultura pelo Centro de Aquicultura da Unesp e sempre quis continuar os estudos, mas eu tive uma oportunidade de colocar em prática o meu mestrado. Eu fiz com trabalho aplicado de campo, eu trabalho com tilápia, principalmente tilápia em tanque-redes, entre outros sistemas também. Mas apareceu uma oportunidade e eu fui para o mercado e trabalhar como consultor técnico, especialista em piscicultura. Mas nunca deixando de lado e nunca tinha esquecido o meu sonho aí de continuar os estudos. E foi quando algum anúncio seu aí na internet de aprovação, eu via a espontaneidade de como os seus alunos falavam do progresso que estavam tendo e vi com muita sinceridade e agora posso constatar de fato aquela impressão que eu tive que é um professor dadivoso que realmente preocupa com a aprovação dos alunos, preocupa com a realização de sonho dos alunos. E você foi aprovado em doutorado em aquicultura também. E aí, daí sequência, também foi em aquicultura, também pelo mesmo centro de aquicultura da Unesp, que é onde que eu queria fazer mesmo. Então, graças a Deus, Deus foi muito generoso comigo, né? Pude escolher o programa, pude escolher a instituição, a orientadora, e a partir de outubro que eu vi o seu programa de aprovação do mestrado e doutorado, que eu voltei com aquilo que estava, vamos dizer, meio que adormecido, eu voltei, falando, eu acho que agora vai ser a hora. Eu percebi muito também que a gente nunca vai estar 100% pronto do ponto de vista que às vezes a gente se cobra, né? Não vai estar pronto porque a vida não para. A gente não para tudo, fala, agora a minha menina de 3 anos já fez
25, já casou, então, então eu aprendi isso também. Que se for esperar o momento, entre aspas, correto, que eu achava que era correto, na verdade o momento é aquele, a gente não faz. Então, a partir de, parece que é o de outubro, alguma coisa assim, em novembro, a gente começou, então, o programa de aprovação de mestrado e doutorado aí com o professor Felipe, né? E, graças a Deus, e as orientações, a gente conseguiu, com êxito aí, voltar para os estudos. E, cara, eu imagino assim, se você pudesse falar também um tiquinho da sua história, mas eu imagino que seja uma correria danada aí, né? Porque você trabalha tendo que estar nos lugares, vacinação tilápia. Enfim, conta um pouquinho aí da sua história para a gente. E principalmente, como é que você compatibilizou com a sua candidatura, né? Quer que eu fale um pouco da história mais recente? Fica à vontade, com o que você preferir falar. Tá. Eu sempre faço questão de falar também que eu me ingressei, fala-se muito a partir de graduação, e a gente percebe que muitas, esse também eu vou considerar aqui, permita-me de considerar também algo ou um tabu também que a gente precisa de quebrar. Eu ingressei na minha carreira profissional como técnico em agropecuária. Então, graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de prosseguir, mas foi com o curso médio que eu tive a oportunidade de me ingressar na carreira. E isso eu sempre faço questão de ressaltar. Eu falo com os meus colegas de escola, 30 anos agora, que a gente faz os nossos reencontros. Por sinal, aí perto da sua terra, professor, Rio Pomba, fica perto aí do estado do Rio de Janeiro. Então, eu comecei, foi uma maneira de eu me ingressar. Eu queria ter nascido filho de produtor rural, mas não nasci. Graças a Deus, tenho uma ótima família. Eu digo do ponto de vista profissional. E foi uma maneira que eu consegui me ingressar. Aí, nisso, eu fui para a extensão rural, foi uma grande escola que eu tive, a Emater MG, uma escola de técnicas, uma escola de humanidade, de valorização à família rural, de preocupação com o homem do campo e sua família. Sempre fala, né? O homem do campo e a família. Foi uma grande escola que eu tive, a escola de pedagogia de como abordar a assistência, não só ter o conhecimento técnico, mas como deve ser abordado. Na extensão, eu aprendi que a gente não faz para o produtor, a gente faz com o produtor, e aí muda completamente o foco. E nisso, eu também já queria continuar os estudos, fiz biologia, que dava para conciliar aí meus trabalhos, e nisso, a piscicultura foi crescendo no Brasil na década de 90, eu gostava muito, mas até então, pelo menos na região minha de atuação, ainda não era aquele negócio que absorvia tanta mão de obra técnica, mas nisso foi crescendo, crescendo, na própria matéria foi aumentando a demanda. Quando eu conheci o Centro de Agricultura da Unesp de Jabuticabal, voltei de lá, eu era funcionário público estabilizado, voltei e falei, chefe, eu preciso de uma reunião contigo. E ele sempre foi muito espontâneo, na mesa do café lá, falou, não, mas a gente já está conversando. Não, chefe, a gente precisa conversar no seu escritório. Aí ele assustou. Caramba. Chegando lá, falei, o que foi? Falei, peço demissão. Falei, o que foi? Eu fiquei tão encantado em fazer o mestrado, principalmente depois de ter conhecido a instituição, que eu pedi demissão. E ele é uma pessoa experiente, já tinha feito o mestrado. Eu falei, olha, você tem aí licença prêmio, você pode tirar essa licença, usar esses tempos aí para você fazer o seu estudo, e aí deu para conduzir. Então, deu para fazer o mestrado. No final, tive que ter uma dedicação mais intensa ainda, deu certo. E sempre com a minha atividade de campo, dava para conciliar com os estudos. Eu sempre procurei fazer trabalho aplicado, pesquisa aplicada. Fui aceito pela minha orientadora, professora Marinês, que trabalhava na época, trabalhava porque ela se aposentou, com pesquisa aplicada e valorizava muito o trabalho de campo, que muitas vezes é outra coisa também, que naquela época era vista, não era tão bem visto na universidade. Achava-se que era um trabalho com pouquíssimo controle das informações, mas tinha professores com essa linha. Hoje, em 2021, eu vejo e tenho observado, já vi também durante as suas abordagens, que já estamos num outro viés. E aí, quando eu fui voltar, voltei no doutorado, procurei uma linha de pesquisa que se adequasse com aquilo que eu trabalho, que é vacinação autógena em tilápia. Fui muito... Deus me beneficiou demais de encaminhar para uma professora que tem essa visão sistêmica
ela tem muita publicação acadêmica, mas, por outro lado, ela tem muita preocupação que essas publicações, de fato, sejam convertidas em informações para o segmento de produção. Então, é outra dica também, a gente conhecer bem a linha de pesquisa, conhecer bem o orientador, ou orientadora, no meu caso, orientadora, para a gente não começar de uma maneira assim, tão na contramão, né? Isso aí também foi fundamental. Um atalho de decisões, né? Quando a gente decide bem a linha, a orientação, já economiza um monte de coisa, né? Que a gente tem que pensar depois e que a gente não está ligado, né? Então ajuda muito mesmo. Aí você tinha mencionado que você me conheceu, tá, nas redes sociais, e, salvo engano, você entrou numa aprovação em dezembro, né? E logo que saiu a sua seleção, você foi aprovado. Mas conta para mim, assim, você tinha alguma objeção para entrar numa aprovação? Alguma coisa que... Quando eu convidei, né, para entrar e tal, fiz aquela semana de aula, tipo, aí chego e falo, ó, quem quiser tem uma aprovação aqui. Como é que foi para você isso, assim? Você tinha algum senão, alguma pulguinha atrás da orelha? Para entrar no seu curso propriamente dito? Na aprovação? Não tinha, na verdade, é porque eu não conhecia muito bem ainda. Na verdade, eu não conhecia. Aí, navegando, de repente eu esbarrei, desculpe a expressão esbarrei, mas naquele primeiro momento foi esbarrei mesmo. Esbarrou mesmo. Internet esbarrar mesmo. E aí, eu não tinha objeção, e apenas não conhecia. E aí, procurando ainda maiores informações, eu via, foi através das próprias entrevistas que eu via muita espontaneidade dos seus alunos de aprovação, e não só isso, principalmente o quanto que você vibra com a felicidade alheia. Isso aí, infelizmente, no mundo, às vezes não é tão fácil de encontrar. Nessa sua vibração eu percebi, e hoje eu posso falar que de fato, a gente já conhece agora mais, né? E isso aí me tocou bastante. Falei, vamos junto nessa parada. Olha, que legal, cara, que legal. E aí você entrou final de dezembro, eu lembro, cara, que a nossa primeira mentoria, sei lá, foi 21 de dezembro, 20 de dezembro. Foi assim, no apagar das luzes do Natal, entendeu? E aí você começou. E quanto tempo você ficou focado na preparação, assim? Porque o edital abriu um pouquinho mais para frente, né? Como é que foi? Sim. A preparação, ela, em janeiro, já conversando com alguns amigos da área, me indicaram, olha, eu quero desenvolver um projeto assim, assim, assado, qual professor que se enquadra nessa linha? Também foi muito feliz por essa indicação, o amigo acertou na veia, e nisso aí já também encurtou um caminho. Então, a partir de janeiro, a professora falou, olha, marcamos uma reunião, isso tudo pandemia acontecendo e a coisa não para, né? Marcamos uma reunião e falou, olha, eu abri meu coração, olha, eu sou o Alex, na verdade a gente já se conhecia, mas não havia pretendido aí essa orientação. A professora se chama Fabiana Pilas, que ela é uma referência na parte de sanidade no mundo, faz publicações de revistas de fator de impacto altíssimo. Olha, mas eu não sabia que a gente poderia fazer tem amizade, mas eu não sabia que a gente poderia ser orientado em função até de que você está sempre rodeado de muitos alunos, vários fazem estágio até para ter acesso. Mas de cara, quando eu falei sobre o projeto, ela gostou muito. Na verdade, ela é tão espontânea que antes de eu terminar de digitar ali no WhatsApp, aquela coisa informal hoje em dia e ultra rápida, ela já foi falando, olha, seria muito legal se você fizesse um projeto assim, assim, assado. E era justamente o projeto que eu estava pensando. Não com tanto detalhe, obviamente, mas naquela linha. Então, aí daí para frente, aí eu comecei a me cobrar muito, que ela me apresentava quase que como seu orientado, não oficialmente, mas ali no informal, que aí já visitando o Biotério, e com os orientados dela, fala, esse aqui é o Alex, ele vai desenvolver um projeto assim, meu Deus, agora eu estou sendo cobrado não só por mim, mas tem outras pessoas nessa expectativa. Aquilo ali, eu falei, oxe, e eu me cobrando muito. A partir de dezembro, com a mentoria, janeiro, eu comecei a focar ainda mais, reforçar o inglês instrumental, que é necessário,
um dos requisitos para ingresso, e o projeto paralelamente. E, então, a partir praticamente do final do ano passado, nesse que eu comecei a focar mais. E conversando com muitas pessoas sobre o projeto, inclusive com o produtor, como que ele gostaria que a gente respondesse para ele algumas questões. Falei que não vai ser uma tese para ficar arquivada. É um projeto que está nascendo da cabeça da professora orientadora, está nascendo das minhas ideias, que eu vejo como necessidade, e também do setor produtivo, que eu procurei ouvir alguns tratamentos do trabalho experimental, justamente são as indicações do produtor, onde a gente vai começar o experimento ainda esse ano. Eu lembro bem, assim, logo nos primeiros encontros que nós tivemos, né, que, inclusive, eu aprendi muito contigo sobre vacinação de tilápia, né? Fazer a existência disso. Venha, né, conhecer na prática, fica o convite, professor. Eu só conheço tilápia fritinha, né? Tá bom. Molho de alcaparra. Se está consumindo, já tá de bom tamanho, mas a gente pode ir avançando, tá? Fica aí o convite. É isso aí, vai ser um prazer, vai ser um prazer. E muito legal, né? Porque eu lembro perfeitamente você falando numa das mentorias sobre como abordar, né? Como estabelecer esse contato inicial com a possível orientadora. E depois você mandou um post na nossa comunidade falando como é que foi, né? Eu não lembro dos detalhes exatos, mas você falando assim, cara, negócio aqui foi surpreendente, né? Foi muito legal assim o encontro, foi muito legal como a gente se falou, né? Você e a possível orientadora. Enfim, você energizou bastante a galera com esse post, que olha só, não é um bicho de sete cabeças, né? Dá para abordar usando as estratégias lá que a gente tem na aprovação. Muito legal, cara. E estamos aqui celebrando, né? Estamos aqui celebrando. E você tinha, assim, algum frio na barriga, cara, nessa candidatura em si? Né? Alguma fase, alguma coisa que você falou assim, cara, será que vai rolar, não vai? Como é que foi essa coisa do frio na barriga? E como é que você superou, né? Se teve esse frio da barriga, como é que você superou? O frio da barriga é uma parte muito gostosa. O ambiente acadêmico me rejuvenesce. Ainda bem que eu tive frio na barriga, que delícia, que friozinho mais gostoso. Essa expectativa que foi levantada, eu senti muito cobrado. O programa permite eu participar como aluno especial. Eu fiz isso até para ir conhecendo melhor, até para me qualificar melhor. Então, todo esse processo foi levantando uma expectativa dia após dia, que foi intensificando até o dia do processo seletivo. Professora catedrática lá, falando, seja muito bem-vindo à academia novamente. Lógico, repito, sempre com o exame de seleção com muita seriedade, inclusive o exame de proficiência é terceirizado, mas essa quebra de gelo foi muito legal para me estimular. Foi muito legal. Inclusive na prova de inglês, caiu a internet, eu fiz a distância, nisso eu poderia ter caracterizado como eu querer. Mas imagina, né? Porque cai a internet, o que será que esse cara está fazendo? E aí eu tive que negociar e fiz ali, paguei uma taxa para fazer outra prova, porque para ter outro profissional lá da proficiência para acompanhar. Ele fala, de fato caiu, fiz o teste, fiz ontem, fiz hoje, caiu. Então, e nisso o tempo passando. Mas por que você não fez a prova antes? Eu tinha que me preparar também. E o tempo passando. O documento de proficiência foi no 45 minutos do segundo tempo. Foi com emoção mesmo, a emoção tecnológica, né? Eu não estava em casa, eu estava num local ruim de internet, aí eu fui lá para o provedor. Olha, eu quero ver se vai cair no provedor. Se cair no provedor, realmente é porque não é para fazer agora mesmo, não. Mas deu certo. E esse frio é muito gostoso. Repito, pelo menos para mim, é muito rejuvenescedor um ambiente acadêmico. E a nossa missão, minha, e faço minhas também as palavras da minha orientadora, vou tomar essa liberdade, porque eu sei que ela comunga 100% nisso, é a gente popularizar e levar mais os conhecimentos acadêmicos para o setor produtivo.
infelizmente, a gente vê que existe muita distância ainda. Olha, muito importante. Inclusive, é uma das coisas que você está ajudando aqui também a quebrar uma certa crença, né? Muita gente pensa assim, Alex, fazer mestrado, fazer doutorado é para dar aula, né? Cara, isso é só uma coisa que você pode fazer com mestrado e doutorado. Tem 1 milhão de outras coisas, né? E uma delas, que certamente é muito importante, e, ao mesmo tempo, muita gente ainda nem se ligou que pode fazer isso, é essa integração com o setor produtivo, né? Essa relação Sim. que se dá entre os mestrados e doutorados e o setor produtivo, que na tua área é essencial, né? Por exemplo. Então, muito importante, né? Infelizmente, existe essa barreira muito grande, mas eu percebi, ela confirmou comigo que já está uma cobrança, vou falar o português claro de cima para baixo, não sei exatamente como, mas ficou claro, depois eu confirmei. Isso também você mostra muito nas suas apresentações. Eu falo nas suas porque, às vezes, eu te acompanho também no PPA, né? Não ainda ingresso, eu quero ingressar no PPA, mas ainda da divulgação do PPA. Então, por isso que eu falo das apresentações, que está de cima para baixo, desculpe o português, claro, que há uma cobrança, sim, mas e aí? Você pesquisou, foi dinheiro público e publicou na revista de impacto alto, bacana, perante a sua carreira e a comunidade acadêmica está resolvido, mas o que esse conhecimento como esse conhecimento foi retornado para a sociedade. Então, nós estamos num momento muito legal, essa transição, me sinto privilegiado de poder participar e contribuir para ela. E não só da minha orientadora, que eu estou falando, mas ela já tem esse perfil, mas eu digo de outros professores. Essa cobrança. Então, aquilo que você já disse nos seus cursos, que artigos, produção acadêmica é importante, vai continuar sendo a produção técnica aqui embaixo, mas pouco a pouco elas vão se aproximar. E isso aí parece que não vai muito longe. Eu torço para que não seja muito longe. Você chegou até a citar aí 10 anos, né? Talvez. É isso aí, não. E a produção técnica, ela foi assim, valorizada pela CAPES, né, que analisa os programas de pós-graduação. A gente pensa em termos históricos muito recentemente, né? Assim, essa valorização da produção técnica em 5 anos. Você vê se a gente começasse a valorizar há 20 anos, como que esse país não ia estar em termos de desenvolvimento de tecnologia, dessa relação com o setor produtivo, até no desenvolvimento, né, de inovação, sabe? Como a tua área tem, tantas outras áreas, tem uma pegada muito forte de inovação, sabe? Então, isso já foi um passo grande, óbvio, a gente não pode reclamar, né? Mas imagina se isso tivesse sido feito há 15, 20 anos, né? Quanto que a gente teria progredido em termos de sair dos muros da universidade, sabe? O conhecimento que a gente produz. Então, mas assim, com certeza. Melhor assim do que não ter, né? Do que não ter. Sim, Então, com certeza. estamos reconhecendo que uma pessoa que faz mestrado, doutorado, ela tem muito mais a contribuir com o mundo do que somente com os muros da universidade, com a produção acadêmica clássica, digamos, que é a bibliográfica. Né? Muito mais importante. Mas é isso aí. Tá? Estamos juntos. E cara, você tem... O contrário... Desculpa, fala aí. Eu te cortei sem querer. Não, desculpa, é só porque ainda sobre isso, eu vou falar agora o contrário. A gente está chamando aí essa minha fase de parceria. O contrário também a gente tem procurado fazer. O que eu já vivenciei, eu falo essa palavra para não querer dar um tom de eu querer ensinar os alunos da pós, o que eu já vivenciei que eu posso levar para dentro dos muros da universidade. Então, a gente está com essa outra fonte de alimentação do contrário, então, da produção também para a universidade, e muitos estão com muita vontade de conhecer, poder tentar aliar aquela teoria que já da carga do programa, e para ver como isso tem a ver com o setor produtivo. Então, a gente procura fazer essa via também
de mão dupla, levar, então, a produção para a universidade, para que os alunos também ganhem. Então, eu e a minha professora... Vou falar, Fabiana, para não ficar repetindo, orientadora. Eu e a Fabiana, a gente já combinou. Então, eu vou lá para o laboratório, eu faço estágio com eles, além do projeto de pesquisa e das disciplinas, mas eu sempre procuro levar alguma dica de campo. Muito top, isso aí. E trazer para dentro, né? A universidade tem que ser porosa, digamos assim, ao mundo externo, né? Não dá para ser emburada, né? E você trazer também para dentro é muito importante, né? Muito importante. No outro dia eu estava vendo um evento de uma universidade, Alex, e aí que eu estou falando aqui não é uma crítica, eu não tô, quem sou eu para ficar falando isso, aquilo de eventos, né? Mas era um evento sobre educação infantil. E aí eu tive a curiosidade de ver os palestrantes. Todos os palestrantes eram professores universitários. Não tinha uma pessoa da educação infantil ali contribuindo, sabe? Ou se eram professores universitários, eles também, de repente, eles tinham uma vinculação com a educação infantil, mas eram professores da Universidade XYZ. Né? Eu fiquei pensando, poxa, cara, será que não seria desejável ter uma pessoa da educação infantil falando, diversas pessoas da educação infantil, que estão lá no, como eu digo carinhosamente, né? Mas estão lá no campo de batalha, sabe? Sim. Então, essa tua fala é muito importante, entendeu? Por que eu, Felipe, tenho mais legitimidade para falar sobre educação infantil do que uma pessoa da educação infantil? Será que essa pessoa também não tem legitimidade para falar? Talvez até muito mais propriedade para falar do que eu, né? Talvez, eu não estou aqui, mas como eu falei, né? Eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, o que é bom, o que é ruim. Mas não faz sentido a gente fazer uma discussão só com um time, né? Pelo menos tem que ter paridade. De um modo geral, independente desse caso específico, a paridade é importante, né? Quem ganha é o aluno que vai estar assistindo, né? É a universidade que tem gente também dentro dela contribuindo que não está dentro da folha de pagamento, digamos assim, né? Então, é isso. E, cara, assim, você tem algumas dicas assim, para a galera que vai tentar aprovar no mestrado, no doutorado? Você aprendeu comigo aí alguma dica ou algumas dicas que você acha relevantes da galera ficar ligada ali na hora que se candidatar? Eu falo que é defeito, mas eu tenho corrigido ele de perfeccionismo, isso não é bom, não falo com orgulho. E para quebrar, para quem é parceiro, comunga aí com esse defeito, vou falar dessa forma, abre aspas, feito é melhor que perfeito. Aprendi, então, também contigo. Não esperar um momento que a gente julga 100%, que de repente esse momento nem chegará. Aproveita o presente, aproveita as habilidades que tem, abra o coração, vou até repetir, aquelas fragilidades, e aí, colega, me ensina isso, tal coisa, e ele vai se sentir até valorizado de poder contribuir com a gente também. Então, essa questão de não esperar a perfeição, e a gente nunca vai atingir perfeição, obviamente, inclusive do momento também, e essa busca da parceria, olha, eu sou isso, eu consigo contribuir com tal coisa, isso eu ainda não entendi, lá no laboratório, por exemplo, eu não tenho prática, me ensina aqui os colegas, e eles foram muito também dadivosos, generosos comigo, e trabalham de fato em equipe. Então, eu acho, talvez sejam dicas simples, mas, pelo menos para mim, fez muita diferença. Teria várias outras aí, dicas práticas, procurar o horário biológico. Olha, estou muito cansado hoje à noite,
Eu poderia estudar, mas seria para desencargo de consciência. Então, eu vou dormir. Quando eu acordar amanhã, acordo mais cedo, eu vou estar descansado e vou conseguir produzir, talvez bem melhor do que se eu tivesse, com certeza bem melhor do que se eu tivesse insistido. Então, são outras coisas também, de a gente respeitar essas características nossas, né? Obviamente, aí que, tendo vaga para se inscrever no programa de aprovação é muito legal, aquele projeto de pesquisa Semistério é muito importante também, porque que tem de mistério em projeto de pesquisa, hein? Aí, naquele curso também de projeto de pesquisa sem mistério, ajuda muito a gente ganhar tempo aí, desmistificar muita coisa. Procurar também o apoio da família, quem é casado ou com os pais, seja lá qual for o apoio, muitas vezes nem é financeiro, seja lá, às vezes, olha, eu estou contigo, é importante esse apoio, seja lá de que forma for, daquelas pessoas que estão em volta da gente. Porque com certeza a gente vai ter que ficar. Não é aquela coisa. Não vou falar aqui para desanimar ninguém agora, que fique bem claro. Existe alguma mentalidade que fala, eu vou estudar 4 anos, dá a impressão que depois que formou também está tudo resolvido. Não é assim. A gente precisa de curtir cada momento. Enquanto está estudando, também faz parte do processo e a gente precisa curtir. Mas ainda assim, a gente precisa muito do apoio. Eu, por exemplo, sou casado, tenho as meninas, a minha esposa, com certeza. Tem me apoiado. Faz muita diferença, né, meu? Faz muita diferença. Eu tenho também essa sorte. Faz muita diferença a gente ter uma companheira, né? Ou quem tem um companheiro, né? Que chega e faz, você segura as pontas. É isso aí. Legal. No mais, procurar aí conhecer o grupo de pesquisa, já ir conversando, a parte informal, repito, ela não vai te colocar lá dentro, essa parte informal, mas quebrar o gelo ajuda muito. Isso aí. E Alex, assim, me conta como é que foi o dia que você recebeu a boa notícia. O dia que chegou lá, aprovado. O que você estava fazendo? O que você sentiu? Como é que você comemorou? Conta um pouquinho aí, cara. Fiquei sem voz. Liguei para a esposa, ela falou, eu estava em casa, liguei para ela, a internet demorou a baixar o resultado, estava com sinal ruim, mas até que baixa, dá tempo de rezar, de falar um monte de coisa. E quando eu liguei para ela, ela não entendeu, por mais que às vezes chorar é motivo de alegria, de conquista, mas ainda assim eu não conseguia falar com ela. Foi muito emocionante, jamais vou esquecer esse dia. Difícil até de explicar, mas eu posso dizer que fiquei sem voz e custei conseguir falar com ela. E é um ganho que não é só meu, né? Quem conhece os bastidores aí sabe aí do que a gente vem buscando ao longo do tempo. Muitas pessoas apoiando, alguma tia para ajudar aí uma correção final. Isso é outra dica também. A gente envolve tanto, e você fala muito aí no seu curso, a gente envolve tanto no projeto, quando a gente vai escrever, que a gente fica cego. E é legal, vários professores indicam, inclusive você, né, professor, pegar um olhar de fora. Minha tia é economista, inclusive outra formação completamente diferente. Eu falei, minha tia, dá uma olhada aí como é que está aí. Ela não vai entender alguns termos técnicos, obviamente, mas ela vai bater o olho, uma concordância, alguma coisa, algum erro grosseiro, às vezes até minucioso, ela gosta de português, vai ajudar. É uma coisa que a gente aprende muito na vida, e aí também nesse prosseguimento de estudo, é a nossa limitação que realmente e que a gente, de fato, precisa caminhar juntos. A pesquisa se faz com um tijolinho de cada vez. Quem fala que vai resolver um monte de coisa de uma vez, não resolve. Exatamente isso. Isso é muito importante, né? Mas legal saber de como é que foi aí essa comemoração. É muito saboroso, né, cara? Eu não sei, assim, tem várias sensações que acontecem na hora, mas para mim, uma que eu lembro que me marcou muito foi o seguinte: valeu a pena. Valeu a pena Com o certeza. esforço, valeu a pena, às vezes, sacrificar algumas coisas,
valeu a pena. Né? Olha para trás e fala. Zerei o jogo. Para quem tem filhos, não ficar com peso também na consciência, achando que, de fato, hoje elas não entendem. A de 7 anos não entende, mas a de 3 não entende. Mas para pessoas não ficarem com peso na consciência, porque a tendência dos filhos fica, sim, prejudicado naquele momento, mas serve de exemplo para os filhos, né? Então, eu acho que também seria uma outra dica para a pessoa fazer e fazer tranquilo. Obviamente que a gente não vai ficar só estudando também. Quando for brincar com a criança e vai passear, procura também ter aquele momento, ainda que seja mais reduzido do que a gente gostaria, mas de dedicação integral. Por que não desligar o celular e brincar? As crianças estão precisando de brincar na terra, rolar. Pelo menos eu penso desse jeito. Aí já estou entrando num campo que já nem é meu, mas eu estou falando como pai. Isso aí, isso aí. E, cara, você imaginava, assim, quando você me acompanhava as minhas lives lá, eu entrevistando a galera que foi aprovada, você imaginava que, sabe, a gente ia estar aqui conversando e eu te entrevistando e você contribuindo com a galera que vai assistir essa entrevista, né? Você imaginava isso? O que passava na tua cabeça? Professor, modéstia à parte, eu imaginava, não sabia quando. Não sabia quando. Eu falei, uma hora vai dar certo, não sei como, não sei quando, aí a coisa foi pegando mais corpo. Tenho certeza que uma hora vai dar certo, esse projeto não é só meu, a gente precisa ser modesto, mas é falsa modéstia também, não diz, eu sou um coitadinho, não vou passar nunca, isso aí muitas vezes é vaidade. Então, vamos mandar brasa, não sou melhor do que os colegas que estão caminhando junto, também não posso considerar pior, eu tenho características diferentes. Então, é claro que olha, não vai ser fácil, não tá, em momento nenhum falei que o jogo estava ganho, mas eu imaginava, porque a gente tem que ter fé, né? Sempre tem que ter fé, acreditar naquilo que a gente está lutando, para a gente se sentir motivado para caminhar. Porque se a gente for estudar, for trabalhar de uma maneira só mecânica, aí a gente perde até o prazer da vida, né? Então, sempre existia desde o início um impulsionamento como missão. Eu falo que o trabalho, muitas vezes, se a gente for encarar monetariamente, for encarar de uma maneira mecânica, isso deve ser muito ruim. Então, a gente tem que ter, sim, uma motivação, independente de religião. Eu citei várias vezes no grupo, já escrevi várias vezes, e fica registrado aqui agora, incrível como que um versículo muda muito a vida da gente. Filipenses 4:13. Nem vou falar aqui agora, justamente para o pessoal pesquisar. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Deixa eu anotar também. Filipenses 4:13. Galera, Então, dever de casa que só vai fazer bem para você, diferente de outros deveres de casa que nem necessariamente, né? como despertou bastante interesse, 99% que eu acertei, mas deixa eu só conferir aqui para não... Dá uma olhadinha. Esse eu li, já escrevi um monte de coisa, mas espero que não tenha dado. De repente a gente pode confundir, né? É isso aí. Filipenses 4:13, pessoal. Olha aí. Entre vários outros, mas esse eu carrego comigo faz muito tempo. Olha que legal. Que legal. E você acredita que com esse método de aprovação, né, que compõe lá o aprovação mestrado ao prazo, uma pessoa, independente do conhecimento dela, você acha que ela é capaz de ser aprovada? Sem o método? Com o método. Você é capaz de ser aprovada? Sim. Com certeza. A pessoa precisa se dedicar. Ali já aborda projetos, já aborda comunicação com o orientador, aborda praticamente, é bastante abrangente o método, tanto é que ele se estende, e teve até o bônus, né, professor? Estendeu até mais do que o previsto, porque o assunto, são vários assuntos que compõem essas técnicas, vamos falar em plural, as técnicas para aprovação. Então,
Consegue sim, é legal que a pessoa dedica e não sei, obviamente que a gente não sabe o tempo de cada, mas que seja aí, cada um faça a sua organização, inclusive sobre administração de tempo, você fala também na aprovação, isso ajuda bastante. Então, pega aí os seus horários biológicos, se isole, desliga o celular de preferência e dedica com certeza a aprovação consegue. Importante que a gente volta a falar, identificar a questão de perfil, né? Eu não posso querer agora fazer um doutorado com um orientador que tem nada a ver com o meu perfil de trabalho. Mas isso também está previsto durante o curso de aprovação. Coisa boa. E desculpa, diga aí. Obviamente que a pessoa precisa estar muito ligada também é no edital. Eu estou falando da minha experiência, da instituição que eu fiz. A pessoa precisa estar muito ligada no edital para ver as características próprias do programa dela. Sim. A análise do edital é imprescindível, né, cara? Assim, tem gente que baixa o edital e só lê no último dia da candidatura. Aí não dá. Aí não tem como. O estudo do edital faz parte do processo. Faz parte do processo, é isso aí, né? De preferência, assim, leia logo, né? Se livra logo. Lê mesmo, né? Também não dá para ler aquele negócio que lê igual ver desenho na televisão. Tem que ler mesmo. Eu rabisco muito as minhas coisas. Aqui, por sinal, eu estava no meu projeto de pesquisa, todo rabiscado. É isso aí, ó. Top, ó. Não adianta ficar ali. Não adianta ficar. Claro que o oficial não é esse aqui, né? Mas são. Rabisca, destaca. Muito show, cara. E, Alex, se alguém estiver em cima do muro para ingressar no aprovação, o que você diria para essa pessoa? Não tenha dúvida. E se não der certo também da primeira, tem um outro momento, não fica decepcionado. Claro que todo mundo deseja ardentemente que na primeira seja aprovado. É uma questão que eu acho que é indiscutível, né? Mas se ainda assim ocorrer algum problema nesse meio do caminho, não achar também que é incapaz, lembrar sempre que muitas vezes foi questão de perfil, às vezes o orientador não tinha vaga para aquele perfil naquele momento. Isso é uma coisa natural. Então, se estiver em cima do muro, desce do muro, faça, dedica um tempo, obviamente, para aprovação, mas não dedica tempo demais, achar que vai ficar 1 ano, 2 anos estudando para aprovação, não. É menos, tem que ser mais rápido. Manda brasa. E faça. Deu certo? Ótimo, vamos comemorar. E organiza, portanto, também o planejamento, né? Não adianta só estudar sem planejamento. Olha, será que eu consigo pegar várias disciplinas enquanto eu estou conduzindo o projeto? Isso aí converse bastante com o orientador, ou orientadora, para que flua da melhor maneira possível. Desce do muro. O conselho é descer do muro. Já falei anteriormente, né? Esquece o perfeccionismo. A gente não vai atingir o perfeccionismo. É isso aí. Isso aí. E muito importante, né, gente? Assim, isso é mito, tá? De que você tem que ficar 1 ano preparando sua candidatura, 2 anos. Isso é mito, sabe? Você, com estratégia, você prepara muito menos tempo. Mas muito menos tempo. Então, se for vou ter que... Desculpa, professor, como? Não, é muito importante essa fala do Alex, só isso. Então, eu vou ter que publicar 5 artigos. Às vezes a pessoa já tinha alguma coisa que já conta lá no edital e esquece. Tem gente que acha que publicação é tipo requisito eliminatório. Pode haver um doutorado em que bota lá, tem que ter pelo menos um artigo publicado? Pode. As universidades têm autonomia universitária para estabelecer os requisitos que elas quiserem, né? Agora, é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. A gente trabalha com regra, né? Então, sim. Cara, Alex, eu quero te agradecer demais, cara. Foi maravilhoso aqui a gente estar juntos. Mas antes da gente se despedir, queria te pedir aqui uma mensagem final, né? Eu sempre falo as mensagens finais lá no Projeto Carreira Acadêmica. Então, eu queria, né,
qual a sua mensagem final e se você quiser deixar o seu contato, né? Vai que alguém aí precisa de um aquicultor expert em tilápias. Fica à vontade. Então, o contato é 359-8833-3644. Esse é o WhatsApp também. Como mensagem final, gostaria de deixar registrado que eu não preparei nada para a entrevista, não por negligência, mas pelo fato de que eu queria fazer de uma maneira bastante espontânea. Não preparei mensagem final, mas vai aí então. Mas assim que é bom, cara, Muitas quando vezes... fala com o coração. É isso aí. Sim, isso é legal. Então, quando vocês forem convidados para alguma palestra, convidados para uma entrevista, aí volta aquela questão de, olha, vaidade ou falsa vaidade, eu não posso fazer essa entrevista, quem sou eu? Pelo contrário, né? Então, essa coisa de que eu não vou expor porque eu sou incapaz, pode ser cuidado para que não seja uma falsa modéstia, que também é uma vaidade. E a preocupação, sempre que eu faço muita palestra, tenho essa oportunidade de mini cursos para produtores, e tem sido chamado, tenho oportunidade para conversar. Na universidade, a gente já está programando alguma coisa também de aula, esqueci o nome técnico agora, estágio de docência. Ah, sim, boa, muito bom, muito bom. Então, quando dá aquele frio na barriga, e às vezes, como eu vou enfrentar esse público que eu não conheço, esse meio de comunicação, eu sempre penso o seguinte, o objetivo não é mostrar capacidade técnica, embora tenha que ter conteúdo também, as pessoas esperam, mas para eu quebrar a ansiedade, e isso para ingresso no doutorado ou mestrado, ou oportunidade de falar, e aí voltando, eu falei de questão de falar em público, que é o mesmo raciocínio. Então, para que a gente realmente execute as coisas, agora como mensagem final, eu estou fazendo muito rodeio aqui, mas vamos lá. O que eu quero deixar bem claro, quando sentir então esse frio na barriga, alguma coisa, fala que o objetivo é isso que você, professor, falou desde o início. O objetivo não sou eu aqui. Oxalá essa entrevista tenha ajudado, eu nem vou falar aprovado, quem sabe aprovado, já a gente torce para que seja aprovado, mas nesse momento, eu imagino que as pessoas não estejam fazendo prova exatamente agora, obviamente, mas se tiver ajudado e estimulado pelo menos uma pessoa para continuar nessa batalha, eu já me dou satisfeito. Pô, Alex, com certeza. Você está fazendo aqui algo muito importante, com certeza vai ajudar muita gente, né? Você está mostrando para a gente que tem diversos mitos, né? De que tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter tempo de preparação, tem que parar a vida. Não, é esforço, é dedicação, é compromisso, mas a vida continua, né? Continua trabalhando, continua fazendo as coisas. E agora estamos aqui juntos celebrando essa conquista linda, cara, de um cara incrível, um cara que tem a dádiva no coração, competente, sabe? Super, super íntegro e que está no lugar que merece estar, né? Que é o lugar da aprovação. Então, muito obrigado de verdade pela sua generosidade de estar aqui. Eu sei que a sua vida é cheia de coisa aí, um monte de compromisso, mas você mesmo assim deu esse voto de estar aqui com a gente, ajudando, inspirando muita gente. Obrigado, tá? Eu agora um agradecimento em particular ao professor Felipe. Aquela impressão que eu tive sua, com certeza, ela se confirmou, já falei durante a entrevista, e ainda tenho certeza que tem muitos frutos que você produzirá muitos frutos, e essa missão sua é muito bonita, é importante que você está não só preparando as pessoas, mas incentivando as pessoas a praticarem a dádiva. Você está sendo multiplicador, eu falo isso aí, sem
sem chance de errar, tá? Os alunos te admiram muito. Nós somos de área diferente, uma metodologia científica coincide para todas, né? E foi muito bom esse tempo, que não vai parar. Já já a gente está junto aí em outros, quem sabe aí o PPA, né? Quando abrir vaga. É porque eu tive que focar na questão da aprovação naquele momento e publicação científica um pouquinho mais para frente, até porque eu preciso coletar dados e etc, né? Mas com certeza eu quero continuar colado no seu pé, professor. Vai ser sempre bem-vindo. Você é a dádiva e os dadivosos têm que estar sempre juntos, próximos, compartilhando. E eu só tenho que te agradecer, cara. Parabéns por você ser essa grande inspiração para mim, para os seus colegas de aprovação, para a sua família. Eu tenho certeza que eles têm um orgulho enorme. Quer dizer, elas, né? São duas filhinhas e a esposa, né? Elas têm um orgulho enorme do que você faz, de quem você é e da inspiração que você traz para todos nós. Então, de coração, que Deus te abençoe, retribua muito mais. Valeu mesmo. Tá. Eu tenho 3 filhas, uma também já se formou, mas essas pequenas, falo delas que elas agora estão começando a vida de escola, né? Obrigado, então, professor, pela oportunidade. Agradeço. Então, eu sou privilegiado porque no meu status eu coloquei aqui sobre ombros de gigantes. Tamo juntos. Obrigado, Alex. Galera, tamo juntos. Até a próxima entrevista em 10. Valeu, pessoal! Desce do muro, pessoal!